Bom dia, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre cada um dos nossos queridos irmãos e ouvintes. Exaltado seja Deus, que mais uma manhã renova o seu amor, a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Meus irmãos, convido-os a acompanhar a leitura do capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, 8, a partir do versículo de número 38, que está escrito assim: Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos ao nosso Deus nesse instante. Ó Deus de graça e de bondade, exaltado seja o seu nome. Ó Deus, louvado seja o Senhor, grande e excelso. Pai, o Senhor que reina, o Senhor que governa toda a terra, o Senhor é Deus que detém todo o poder e autoridade. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. Ó Deus, nós te adoramos e também agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor é e tem feito em nossas vidas. Te agradecemos pelo sustento, te agradecemos pelo cuidado, te agradecemos, ó Deus, pelo seu grande amor com o qual o Senhor nos amou. Te agradecemos, ó Deus, pela salvação que nos alcançou através de Cristo Jesus. E te agradecemos por essa certeza de que nada, Deus, pode separar-nos do seu amor, nada pode separar-nos do seu cuidado, pois o Senhor é fiel, justo e verdadeiro. Receba, Deus, a nossa adoração e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Posso ver as multidões prostradas aos teus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver só mãos erguidas em adoração a ti, Jesus. E em toda a terra um novo canto que exalta e glorifica a ti, Jesus. E em toda a terra um povo santo que vive pra ti, ó Rei Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, domínio e poder são para ti.
que está acima de todo nome. Jesus. A graça e a paz do Senhor esteja com todos. Que Deus possa estar nos sustentando, nos fortalecendo e guardando as nossas vidas nesse dia que o Senhor mesmo nos dá, e que nós possamos estar sempre confiantes, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas e o Senhor tem domínio, tem toda a capacidade de conduzir a história da humanidade. E assim Deus tem feito ao longo dos anos, dos séculos, dos milênios. Deus tem conduzido toda a história. E quando a gente fala em história, a gente relembra que Deus, na história, Ele preparou um dia para enviar o seu Filho Jesus Cristo a essa terra, a esse mundo, para ser aquele que iria salvar o seu povo dos pecados, aquele que ia trazer libertação e aquele que ia trazer alívio das tribulações. O Evangelho de João, no capítulo 20, falando da ressurreição do Filho de Deus, nos primeiros versos ele fala assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Que Deus abençoe a sua palavra. Quando a gente olha para essa história, a Bíblia narra que durante 3 anos Jesus acompanhou e ensinou aqueles que havia chamado para andarem ao lado dele. Jesus instruiu essas pessoas e instruiu também sobre a morte que sofreria. Mas Jesus também fala que depois ele iria ressuscitar. Quando a gente olha lá para Mateus 16, 21, o Senhor Jesus começa a ensinar. Fala assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao 3º dia. Obviamente, naquele momento do ministério terreno, né, com uma atividade intensa, com muitos milagres, muitas curas, essas instruções elas pareciam estranhas e sem sentido para os 12 apóstolos, aqueles que andavam com Jesus, que com certeza tinham muita imaturidade, muita dificuldade de entender muitas coisas. E Pedro, que era um dos mais próximos do Senhor, ele achou que ele tinha o direito de até repreender o mestre, afirmando que isto nunca
iria acontecer com ele, né? Ainda em Mateus, no 16, 22, fala: Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Então Pedro não tinha entendido muito das palavras do Senhor, assim como os outros apóstolos, discípulos que andavam com o Senhor, e Pedro chegou até a querer repreender o mestre, afirmando que isto nunca ia acontecer com eles. Esses seguidores, que na maioria das vezes não entendiam o que estava acontecendo, esses foram os mesmos que abandonaram Jesus no momento mais difícil da vida dele, nessa vida terrena, que foi a crucificação. Pouco antes, esse mesmo Pedro, ao ser questionado por uma simples empregada da casa do sumo sacerdote, o corajoso Pedro, o valente Pedro, não conseguiu nem sequer reconhecer que havia estado com Jesus. Ele nega que ele conhecia a Jesus. Mas quando a gente olha para essa história, a história tem mudança. Nas primeiras páginas do livro de Atos, nós podemos ver que esses mesmos discípulos agora, eles testemunharam com ousadia, inclusive diante das autoridades que muitas vezes ameaçavam de morte, ameaçavam de punições, mas eles diziam e eles afirmavam agora com toda a coragem, com toda a intrepidez, que eles pregavam e eles curavam em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. E a gente começa a perceber essa mudança de entendimento, de visão das coisas, e muitos começam a se perguntar: mas o que aconteceu de repente para eles terem agora tanta coragem, de tanta ousadia, de tanta confiança, para agora testemunharem que Jesus Cristo é o Messias prometido, aquele que devia ser enviado? Obviamente, a gente percebe que a descida do Espírito Santo sobre eles, né, fez muita diferença. Mas provavelmente não seja apenas ou somente isso. Não podemos subestimar o impacto que eles tiveram da visão de Jesus ressuscitado. Esse impacto deve ter sido muito grande sobre eles, porque eles viram o Senhor. Jesus andou com eles após esse momento de morte, de humilhação, de crucificação na cruz. Jesus ressuscita e anda com eles, e come com eles, e está junto com eles, e esse impacto deve ter sido muito grande. O que fazer quando alguém que a morte não consegue segurar? Como não reconhecer essa pessoa como alguém que tem muito poder, que tem autoridade sobre a morte? Que poder é esse que não pode ser retido nem por um sepulcro, né? Com certeza, ver pessoalmente o cumprimento das promessas lá do Antigo Testamento, das palavras de Jesus, da promessa da ressurreição, deve ter dado àqueles homens uma coragem que naturalmente eles não deveriam ter ou não teriam condições de tê-las. É claro que a habitação do Espírito Santo na vida desses homens muda tudo. A pergunta que fica para nós é: que diferença faz em nós a ressurreição de Jesus? Que também nós podemos fazer ou experimentar diante dessa confiança? Que garantia nós temos também que um dia vamos ressuscitar com Cristo, estar eternamente com Cristo? Quando a gente olha lá para 1 Coríntios 15, a partir do verso 12, nós podemos entender um pouquinho mais. O apóstolo Paulo fala no versículo 12: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição
de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsos testemunhas, porque temos asseverado contra Deus que ele não ressuscitou a Cristo, ao qual ele também não ressuscitou. É certo que os mortos não ressuscitam. E no versículo 19 ele fala: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança, a nossa expectativa, ela tem que ir muito além dessa vida. A ressurreição de Cristo, a vitória do Senhor Jesus sobre a morte, sobre o domínio da morte, ela deve nos trazer expectativa e esperança e ao mesmo intrepidez, para que nós tenhamos uma vida diferente, uma vida distinta do mundo. Que impacto essa esperança, essa expectativa tem sobre a nossa coragem de falar sobre Cristo, de demonstrarmos que realmente temos essa confiança de estarmos um dia com Ele. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Será que nós temos realmente compreendido que era necessário Jesus ter pago esse preço, mas Jesus ter ressuscitado e vencido a morte? A Bíblia fala que com Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores, porque Cristo já venceu a morte. Cristo já triunfou sobre a morte. O pecado não tem mais domínio sobre aqueles que são seus. A ação do Espírito Santo é constante na vida da sua igreja. Que Deus nos ajude a entender essas verdades. Era necessário que Cristo tivesse enfrentado a cruz, mas ressuscitado para a completa salvação de todos aqueles que vierem a crer nele. Que Deus assim nos abençoe, nos guarde e nos dê entendimento da sua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Quero Salvador comigo, ao seu lado sempre andar. Quero tê-lo muito perto, no seu braço descansar, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, porque fraca é minha fé. Sua voz me dá conforto quando me vacila o pé, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor.
dos principais pontos da nossa doutrina reformada é a suficiência de Cristo Jesus. Os reformadores em latim diziam solos Christus, somente Cristo Jesus. A minha fé, o meu amor, a minha paz, só em Jesus. Se o medo vem na escuridão, a minha luz, só em Jesus. Meu coração, todo meu ser, essa canção a ti, Jesus, o Rei dos Reis, o meu Senhor, a salvação, só em Jesus, só em Jesus, somente só em Jesus, somente em Jesus, somente em Jesus. Quero Salvador comigo, sabe o guia, bom pastor, nesta vida e além da morte, longe do perigo e dor. Amém, meus irmãos, louvado seja o Senhor, exaltado seja o nosso bom Deus. Que o Senhor, através do seu Santo Espírito, possa continuar falando aos nossos corações pela sua palavra e que nós possamos viver a nossa vida neste dia para louvar e exaltar o nome do nosso Senhor, sabendo que nós temos Cristo Jesus como nosso representante, como nosso intermediador, sabendo que Cristo Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que o Senhor Deus abençoe a sua vida, que o Senhor Deus fortaleça a sua fé e que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém e amém.